Olá amigos, eu sou Anderson Freitas, o responsável por este canal de evangelização que chega até você. Nessa série de catequese que nós estamos fazendo a respeito da liturgia católica, hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre a liturgia da Santa Missa, que está dividida em 4 partes. São elas o rito inicial, a liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Seremos guiados em nosso estudo por este livro oficial da Santa Igreja Católica chamada de Instrução Geral do Missal Romano. Aqui tem um documento oficial da Igreja que vai nos guiar nessa caminhada. E como é impossível abordar toda a teologia católica a respeito da missa, nós vamos apenas nos deixar guiar pelas normas ou rúbricas do Missal Romano, que nos ensina a missa como um diálogo onde cada um tem a sua parte. Existe uma parte própria do sacerdote e uma parte própria do povo. E cada um deve fazer apenas a sua parte. Então, para começar hoje a nossa série de estudo, vamos ver a primeira parte da missa, que é os ritos iniciais da missa. A missa começa com a procissão de entrada. A Instrução Geral do Missal Romano, então, nos ensina que, reunido o povo, o sacerdote, os ministros, todos vestidos com as vestes sagradas, se dirigem ao altar na seguinte ordem: o turiferário, os que carregam as velas, a cruz, os acólitos e os outros ministros. Os leitores podem carregar também o evangeliário, mas jamais podem carregar o lecionário, que é aquele livro que se faz a leitura. E por fim, entra o sacerdote. Enquanto se faz a procissão para o altar, canta-se o canto de entrada. Este canto, querido irmão, querida irmã, apenas acompanha o rito. Portanto, ele deve durar enquanto durar o rito. Este canto de entrada, então, deve ser cantado por toda a comunidade reunida e não apenas pelos cantores. Até que termine o rito de entrada e a incensação e o presidente da celebração chegue à cadeira presidencial. O povo deve estar com o olhar voltado para o lugar que está acontecendo o rito. Chegando ao altar, o sacerdote e os ministros fazem uma inclinação profunda. O sacerdote dirige-se ao altar, beija o altar e se dirige à cadeira presidencial e de lá diz sozinho: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo responde amém. O sacerdote faz a acolhida tradicional ao povo e logo depois nós iniciamos o ato penitencial. O ato penitencial, o sacerdote convida a todos para o ato penitencial e após um momento de silêncio, o rito é realizado por toda a comunidade através de uma forma de confissão geral e concluído por uma oração do sacerdote, que não possui o mesmo valor da absolvição do sacramento da confissão. Ou seja, quem participa da missa e reza o ato penitencial não fica excluído de participar do sacramento da confissão frequentemente. Em seguida, canta-se ou reza o Senhor tem de piedade, conforme as rúbricas então do Missal Romano. Portanto, o ato penitencial tem 2 momentos: a confissão, o reconhecimento da nossa condição humana de pecadores e o pedido de perdão para Deus. Também o ato penitencial mostra a nossa condição então humana frágil de pecadores, mas também carrega em si uma certa alegria
por sermos revestidos do amor misericordioso de Deus, que nos acolhe sempre e nos perdoa de todos os nossos pecados. Terminado então o ato penitencial, nós iniciamos o canto do Glória. O Glória é cantado nos dias previstos, ou seja, nos domingos e festas de preceito. Este texto do hino não pode ser substituído por nenhum outro texto ou canto, porque é um canto antiguíssimo, que nos remete às primeiras gerações de cristãos e que nos dão a certeza de que hoje nós continuamos a rezar da mesma forma que se era rezado lá no início do cristianismo. Este canto deve ser cantado por todo o povo. E as normas não prevê nenhum tipo de palmas ou dancinhas neste momento. Apenas deve ser cantado com muita força pelo povo. Terminado então o Glória, nós iniciamos a oração da coleta ou a oração do dia. Nesta oração, o sacerdote, sozinho, convida o povo a rezar, dizendo de mãos unidas, oremos. Neste momento, todos em silêncio colocam as suas intenções para aquela missa. Então, o sacerdote, depois deste momento de silêncio, abrindo seus braços, diz a oração própria daquele dia, e ao terminar, todo o povo aclama com voz forte, dizendo Amém. Com isso, nós encerramos a primeira parte da liturgia da missa, que são os ritos iniciais. No próximo encontro, nós falaremos um pouquinho sobre a liturgia da palavra, um pouquinho de cada leitura da missa. Continue nos acompanhando, que passo a passo iremos compreender toda a liturgia da missa. Agradeço você que me acompanha, querido irmão, querida irmã, e peço que Deus te abençoe sempre, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.